Queridos irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus, chegamos aí a mais um comentário esse desse capítulo de número 2, dessa disciplina que nós estamos a estudar, que é a missiologia. Essa disciplina, ela traz aí o assunto daquilo que nós fazemos, né? Missiologia não é outra coisa senão o dever de todo bom crente em Cristo Jesus. Eu usei o termo bom, embora a gente saiba que bom mesmo é Jesus. Então, estudar missiologia é buscar mais conhecimento dentro de um ofício que é propriamente dito da igreja, ok? Isso é missiologia. No capítulo 2 nós temos aí definições de termos. Então nós vamos entender aí a importância desses termos, né, de cada termo. A gente precisa entender também que todos eles estão fundamentados no fato de Deus ter enviado o seu Filho Jesus, né, para salvar a humanidade. A humanidade que se encontrava perdida ou se encontra perdida. Ok? E aí a gente vai ver Jesus cumprindo o seu dever, e depois a gente vai ver num espaço aí de 33 anos ele vivendo como homem, né? Depois a descida do Espírito, sendo batizado, recebendo o Espírito Santo, ouvindo a voz e iniciando seu ministério entre 33 anos mais ou menos. Então a gente está falando aqui da obra, da vida e agora da obra de Jesus Cristo. E aí a gente vai ver a obra de Jesus Cristo sendo iniciada aos 30 anos, e dentro desses 3 anos e 6 meses, o que a gente se entende através da revelação que temos, que é a Bíblia Sagrada, é que ali a gente vai ver a obra, né, sendo feita e consumada lá na cruz. Então a gente vai ver o trabalho, a vida, a obra e a consumação. E a gente vai ver a morte, a ressurreição e a ascensão, a subida ao céu. Ok? Então isso aí. Aí o Espírito Santo, ele vem, ele é enviado. O próprio Jesus diz, é necessário que eu vá para que ele venha. E quando ele vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então a gente vai ver que essa visão de missão, ela é passada antes do derramamento do Espírito Santo. Ainda Jesus ressuscitado, depois que ele morreu, ressuscitou, apareceu para os 11, né, que Judas já tinha falecido. E aí nós vamos ver no capítulo 28, Jesus disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra, portanto, ide. Então, o que a gente vai entender? Tem um termo que a gente vai salientar aqui, que é comissão. Dentro da missiologia, a gente vai ver que a missiologia é a ciência que visa estudar a profundidade, né, a grande comissão. Visa estudar com profundidade a grande comissão. O que se entende de grande comissão, a princípio, é um grupo selecionado por Deus com deveres, com tarefa. Na prática, comissão é desempenhar, tá certo? Ou fazer aquilo que mandaram fazer na prática. Nesse caso aqui, é anunciar as boas novas de salvação, que é evangelizar. Mas a gente sabe que não basta só evangelizar, tá certo? Nós precisamos cristianizar também. E isso envolve o quê? Missão, que é o dever da igreja, que é adorar, sim, mas também é evangelizar, ok? E também discipular. Foi isso que aconteceu comigo, foi isso que aconteceu com você. Ou pelo menos é o que deve acontecer. Então, é isso aí. Então, a gente tem aí pontos dentro desses termos. Aliás, nós temos aqui alguns tópicos dentro desse segundo capítulo, que traz aí primeiro a missiologia, depois a missiologia e sua importância. Eu já falei um pouco aqui da missiologia, quero ser breve, né? A missiologia e sua importância, a gente vai ver que a principal importância da missiologia é ter uma atitude de cumprir, tá aqui ó, no segundo parágrafo, depois aqui, dentro da importância, né, é ter a principal, né, ter essa atitude de cumprir missão recebida, a missão recebida, então essa é a principal importância, tá certo? É ter essa atitude de cumprir a missão recebida. Que missão foi essa? Ide por todo mundo, tá certo?
A gente vai ver no verso 8 de Mateus 10, que ele diz, de graça recebeste, de graça dá. O que foi que eu recebi? O que foi que você recebeu? Salvação. Não é isso? Então, o Espírito Santo de Deus é aquele que convence o homem do pecado e do juízo, usando você. Você é o vaso, é a ferramenta na mão do Espírito Santo. Então, a gente tem essa importância. A gente sabe que depois que a gente tem essa atitude, né, de cumprir essa missão, a gente recebe uma capacitação. E essa capacitação agora me traz ideias dentro do que eu estou aprendendo, do que eu estou ciente. Só que eu preciso realmente estar ciente dessa feita, não de forma fragmentada ou parcialmente. Eu preciso tomar posse desse ensinamento, ok? Não parcialmente, porque, eu já sei, não, e não sabe de nada, e chega lá e está ensinando errado. Ou não tem eficácia. O seu trabalho não está tendo um bom desenvolvimento, porque você já se autoconscientizou que já sabe. Então, a principal prática da igreja, aliás, a prática da igreja é missão. É missão. Tá certo? É que nem Jesus traz avivamento, e a gente acha que avivamento é pular, fala ele, não, avivamento ele não vem senão através de uma vida de santificação. E o que é santificação? É consagração, jejum e oração, e palavra de Deus. Isso é avivamento. E aí vem os dons, surgem os dons, porque está tendo humilhação, está tendo consagração, abatimento da carne. E o Espírito está sobressaindo a carne. Já não vivo mais eu, mas agora Cristo vive em mim. E a vida que antes eu vivia no mundo, ou seja, no mundo eu era terrível. Agora nas mãos de Deus eu quero ser uma ferramenta. Ok? Então a gente tem aí essa segunda importância que é dada pelo Espírito Santo, a capacitação de trazer elaborações e definições de estratégias dentro de parâmetros para que a ordem imperativa de Jesus seja cumprida com fidelidade. Então eu preciso ser fiel, né? Eu não posso me desanimar na primeira cara feia do diabo, tá certo? Então isso aí são 2 pontos de importância da missiologia, me trazer atitudes de cumprir a missão. Segundo, me trazer estratégias. A missiologia, ela abre a nossa mente. Por quê? Porque agora eu estou aprendendo, não de forma parcial. Eu não disse para mim mesmo, eu já sei, sem antes ter tido um conhecimento. Ok? Então é isso que está faltando na vida de muitos companheiros. Eu não estou aqui para dizer que eu sei mais nada disso, irmão. Estou aqui na qualidade de aluno, nosso professor Espírito Santo. E cada aula que a gente aprende ensinando também. Cada aula que nós estamos à frente, nós entendemos que somos alunos e acabamos aprendendo também. E o difícil é entender, né, que nós vai partir para a eternidade sem ter entendido nem do quíntuplo do que precisamos entender. Posso até avançar nisso aí, não é isso? Então a gente tem aí a importância, essa importância da missiologia. Vamos para frente, a gente tem aí definição de temas, e aí a gente tem missão e missões. A gente tem missão, na sequência, uma explicação básica, mas uma explicação correta, né? É justamente o que precisamos entender do que é missão. E a gente vai acabar entendendo que missão o que faz parte da missão, a adoração faz parte da missão. Adorar Jesus faz parte da missão da igreja. A gente vai ver que discipular também faz parte. Quando eu digo adorar Jesus, implica em ler, orar, buscar, consagrar, dizimar, ofertar. Aliás, não se faz missão sem condução. Tá certo? Eu preciso de condição. Então tem um outro assunto. Mas eu adoro também, eu adoro dizimando, ofertando. Ok? Isso é missão. Como é que o pastor chega aí? Chega lá. Você está estudando teologia, né? Estudando agora missiologia, e aí você está pagando o preço por isso. Não existe um preço? Existe. Como é que você vai enviar um missionário para os Estados Unidos? Como é que os missionários Bruna Vink e Daniel Berg chegou no Brasil? Abriu-se o céu. Não, meu irmão, o céu já se abriu na tua vida, está aí no teu bolso a condição. Dizime, oferte. Você adora a Deus ofertando, dizimando. Mas isso é do velho. Não, irmão, pelo amor de Deus, em nome de Jesus,
Risque isso da sua vida. O que você tem não é seu, é de Deus. O que Deus te dá, você já parou para pensar que não é só para você? Voltando aqui, então nós temos missão. Missão também é evangelizar. Missão também é discipular. Obreiros que não discipulam, levam para o batismo de todo jeito. Pessoas que descem as águas sem saber, ao menos, no mínimo, é o mínimo, o que é batismo nas águas. O que é batismo nas águas? O que é o batismo no Espírito Santo? Observa que eu falei com e no Espírito Santo. O que é salvação? O que é santificação? Eu sei que a salvação, eu não preciso fazer nada para ser salvo, porque tudo foi feito, nem o primeiro passo foi dado também por ele, tudo é ele que fez para mim ser salvo, mas eu preciso agora manter a minha salvação, e é justamente o manter a salvação que quer dizer santificação, é um termo. Então tudo isso faz parte da missão. Aí vem missões. O que é missões? Tá certo? Na página 21. O que é missões? Missão não é missão em si, mas é parte dela, tá certo? Então são os deveres da missão. Ide por todo mundo. Observa só, ide por todo mundo, portanto ide, verso 19. Ensinai todas as coisas, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ok? Ensinando, isso é as missões. Ok? Missões também é enviar. Isso é a missão. Inclusive aqui tem um texto, né? Na igreja que estava em Antioquia, estava lá alguns missionários, a saber, Barnabé, Simeão chamado Níger, Lúcio, Cirineu e Mangene, o Manaé, que foram criados com Herodes, Tetraca e Saulo. E servindo ao Senhor e jejuando, disse o Espírito. Olha só, servindo e jejuando. Servindo ao Senhor e jejuando. Ele estava parado. O Espírito Santo dá uma ordem, separa e envia. Então, tá aí. A gente vai ver um outro termo que é evangelização. Tá aqui. Evangelização e cristianização. Evangelização. Em poucas palavras, evangelização significa trazer ou anunciar, né, o evangelho, ou seja, as boas novas. Isso é evangelizar. Tá certo? E cristianizar? Cristianização. O que é cristianização? Cristianizar. Significa cristianizar é uma expressão teológica que corresponde ao que popularmente é chamado de discipular. Então tá aí. Tá certo? Cristianização é discipular. Ou seja, dar suporte, trazer conhecimento àqueles que aceitam Jesus. Cuidar também faz parte da igreja, cuidar, tá certo? Então deixa aí, você recebeu aí um PDF bem elaborado, graças a Deus. Tivemos uma aula muito boa no último sábado aqui. O professor Silvio fez questão de fazer aí elaborar todas essas questões e ele enxugou na realidade esse assunto e abordou. Ficou muito bom, você tem aí, olhe, observe e entenda, estudar missiologia não é outra coisa senão buscar se especializar mais ainda dentro da área que você já atua. Isso é missiologia, tá bom? No próximo capítulo nós vamos trazer aí o Deus das missões. Aonde é que os termos estão fundamentados? Estão fundamentados na ideia em que Deus enviou o seu Filho para salvar toda a humanidade do pecado. Então, quando eu falo missão, missiologia, aliás, quando eu falo missão, missões, evangelismo e cristianização, eu trago eu tenho uma visão dentro do fato de Deus ter enviado o seu Filho para salvar toda a humanidade. O que precisamos é entender, né, dessa feita não fragmentada, não parcialmente, mas de uma forma exata, para a gente ensinar de uma forma exata também. Amém? Deus abençoe, fica aí com esse comentário e que Deus te conceda aí a sua graça, abunde mesmo a graça dele na sua vida, para que você cada vez mais venha crescer nessa graça, mas também no conhecimento. Não basta ter graça, precisa ter também conhecimento. Jesus, a Bíblia vai dizer no Lucas 2:52, e crescia Jesus em estatura, físico, graça
e conhecimento. Graça. Eu não tenho que ter conhecimento para um conhecimento. Aí sim, graça, envolvimento, relacionamento, intimidade, mas também conhecimento. Né? A gente tem que ser crentes assim na horizontal e também na vertical. Tá bom? Deus abençoe. Paz do Senhor. Fica aí com esse comentário.